E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Hoje em mais um episódio da série Conhecendo Artistas pelo Mundo. E a gente hoje aqui vai falar de Armin Mersmann, contar um pouco acerca da sua vida e trajetória no caminho da arte. Fica com a gente aí que vai ser massa. Bem, antes de falar do artista de hoje, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos que diariamente a gente vem trazendo para você com conteúdo relevante. Deixe também seus comentários porque é muito importante para nós saber a sua opinião. Se você está gostando, não está gostando, por quê, dando dicas, sugestões, enfim, é sempre interessante para a gente saber a sua opinião acerca daquilo que a gente vem apresentando aqui. Bom, Armin Mersmann é um alemão nascido no ano de 1955 e que com 7 anos de idade, ou seja, no ano de 62, imigrou para os Estados Unidos da América e ali se estabeleceu, sendo influenciado na sua infância e adolescência pelo seu pai, o Sr. Fritz, que era um artista bem-sucedido, um pintor já de renome. E mais adiante, um pouco, pôde cursar a Faculdade de Artes em Michigan e ao terminar sua faculdade ele conseguiu trabalhar com a arte que ele gostava, que era o desenho. Porém, ele começou ensinando e trabalhando numa loja de moldura e nessa época também começou a trabalhar comissionado por encomendas de retratos. Nessa mesma época ele se casou, foi embora para Chicago e ali se estabeleceu numa agência de retratos. É uma agência que intermedia o artista e o cliente, ou seja, pega retratos de um cliente e comissiona um artista para que desenhe. Ele viveu assim por 2 anos e ele diz que trabalhou muito, ganhou muito dinheiro porque encomenda não faltava. Por outro lado, se sentia muito infeliz porque ele não conseguia viver da arte que ele realmente amava. Por quê? Aí você diz assim, mas ele não estava desenhando? Sim, mas a pessoa que ama a arte, pela descoberta da arte, pela elaboração de um trabalho cada vez mais aprimorado, quando se sente condicionado a fazer sempre o que as outras pessoas pedem, isso é a morte da sua personalidade artística. E isso foi um momento de crise para Armin Mersmann. E a arte, conforme ele dizia, ou o seu santuário, nas suas palavras, a única coisa que lhe dava prazer, era muito triste vê-la sendo reduzida a reproduções de pinturas e desenhos de figurões corporativos que queriam parecer importantes nas suas poses clichês, com cachimbo na mão, com um braço apoiado em uma poltrona estofada, pessoas que pediam para ficar mais magras, pessoas que queriam parecer mais jovens, enfim, tudo isso era corriqueiro no seu dia a dia e, por outro lado, fazia com que a sua arte se reduzisse cada vez mais em técnica e em aprimoramento. Ele relata que nessa fase ele desenhava muito rápido porque ele queria se ver livre das encomendas, porque desenhar rápido era sinônimo de maior ganho financeiro. Aos poucos, ele foi perdendo a vontade de melhorar e aquilo que era o prazer acabou se tornando algo enfadonho, cansativo. E nesse momento, acredito eu que foi um momento de crise do Armin. Eu também vivi algo parecido há alguns anos atrás. Ele chegou à conclusão que precisava sair daquele momento, precisava sair dessa. Foi quando ele entrou em contato com a agência de retrato, a Portrait Chicago, e anunciou que ele não estaria mais disponível a partir daquele momento para continuar pegando encomendas comissionadas pela agência.
Aí ele saiu, foi trabalhar em uma loja de artigos de arte. Ali ele se dedicava a um horário comercial de 40 horas semanais, que dava o seu sustento, né, do dia a dia para a família que ele já tinha e tal, mas ele conseguia desenhar no período da noite, ou seja, ele conseguia também, além das 40 horas semanais de horário comercial, ele conseguia também reunir 30 horas semanais dedicados à sua arte, que era o desenho realista. Nessa fase, ele conta que ganhou menos dinheiro, mas pelo menos o entusiasmo se multiplicava e o prazer de fazer aquilo pela arte era cada vez maior. E Armin Mersmann agora é um artista em residência no Midland Center for the Arts. Ele diz que o trabalho continua crescendo muito, mas o entusiasmo não tem diminuído. Ele diz também que dinheiro nunca foi a meta, mas que ele vem com o sucesso e com muito trabalho. E na verdade o dinheiro ele serve para comprar o tempo, porque o tempo sim é a moeda mais preciosa na vida de um artista que gosta de produzir, que gosta de colocar sua ideia no papel, que gosta de criar e trabalhar em função da sua arte. Vamos conhecer um pouquinho agora a rotina de Armin Mersmann. Armin se levanta às 6 da manhã todos os dias e desenha até às 8. Às 8h30 ele entra no trabalho, onde ele faz o horário comercial. Às 5 ele sai, passa na sua casa e às 7 da noite ele já está no seu estúdio, onde fica até umas 11 horas da noite, desenhando, pintando e fazendo a sua arte, junto também do seu filho, que muitas vezes passa por lá, seu filho mais velho, o Ian, e eles assistem filme e ouvem música e ele faz ali o seu trabalho. Ele diz que tudo que ele faz é o que o filho dele sabe acerca dele e o ama por isso ou apesar disso. Nos fins de semana a rotina é a mesma. Apesar de que ele não tem o trabalho de horário comercial, ele passa a maior parte do tempo no seu estúdio, produzindo muito. Isso me impressiona, porque eu vejo o quanto que esses artistas mais antigos, né, e com essa cultura voltada à produtividade criativa, consegue dedicar grandes horas do seu dia, ou grande parte do seu dia em horas de muito trabalho e dedicação. Vamos saber também um pouquinho, algumas curiosidades desse artista tão peculiar. Uma das coisas que me impressionou ao estudar um pouco a sua história é a sua visão como artista, de como ele entende o impacto que a sua arte tem ao encontrar com alguém que ele diz, né, nas suas palavras, o meu espectador. Então ele diz que ele, como artista, tem o interesse de despertar no seu espectador a curiosidade pelos detalhes, por aquilo que é comum e muitas vezes insignificante no dia a dia, e que através da sua arte possa se tornar, na percepção daquele que observa, algo metafísico e até mesmo sublime. Eu gosto particularmente dessa linguagem poética que ele usa, porque realmente mostra a sensibilidade artística que ele traz junto às suas obras de arte. Ele diz que existe um clímax entre o relacionamento do artista e o seu espectador. É o momento onde ambos conseguem perceber a grandeza da natureza que é expressa através da arte, nos seus mínimos detalhes e nas coisas que muitas vezes passa despercebido ao olhar comum. E ele diz que uma boa representação consegue apresentar o que simplesmente os olhos podem ver, mas somente uma obra de arte é capaz de iluminar certos detalhes e sensibilidades que alguns poucos conseguem perceber. Porque os olhos humanos, diz ele, é muito diferente da máquina fotográfica. A máquina fotográfica registra imagens e os olhos humanos captam ou percebem sentimentos. E tudo isso ele traz de uma forma muito consciente, principalmente nos momentos em que ele relata a honestidade que ele deve
à sua linguagem artística, a forma como ele se expressa. Ele diz que é exatamente a preservação dessa honestidade que o conecta com o seu público, com aqueles que admiram o seu trabalho, e também por essa mesma honestidade em preservar essa linguagem artística e singular é que muitos não se conectam com aquilo que ele faz. Em outras palavras, ele não está muito preocupado em agradar a todos, mas ele está afim sim de transmitir a sua linguagem artística e compartilhar a sua visão de mundo. É curioso quando ele fala que ele desenha o tempo todo, mesmo quando não tem materiais nas mãos, diz ele, eu desenho em pensamento. Eu imagino como que eu posso fazer um detalhe, uma sombra, porque quando eu estou desenhando, eu apago, eu aprimoro, eu elaboro, eu exagero, eu altero, eu reinvento, tudo isso com a capacidade do meu pensamento, porque eu entendo que o mundo que eu enxergo, ele é filtrado através da experiência de mais de 50 anos de vida. Ele diz que as pessoas gostam de colocar sempre as coisas em categorias, mas ele, por preservar essa linguagem honesta com a arte que ele reproduz, ele consegue não separar por categorias, mas simplesmente perceber o que acontece quando um artista deixa a sua visão na obra. Ele diz que quando a obra está concluída, o artista já não tem mais parte nisso, mas a parte que lhe cabe simplesmente é aquela que desperta no espectador a sensibilidade do olhar, os sentimentos que são evocados de coisas que muitas vezes o próprio artista desconhece. E por pensar dessa forma, ele diz que ele não se interessa pelo fotorrealismo. Ele diz que o ato de copiar uma fotografia te ajuda a ter uma noção mais técnica daquilo que você precisa fazer, mas a arte em si, ela se desenvolve através da capacidade de perceber e de criar através das técnicas que você pode elaborar e forjar através das cópias de fotografia. Então, toda essa opinião dele, algo que muitas vezes eu nunca pensei, mas que é bastante interessante para que a gente consiga refletir mais como artista e não necessariamente como alguém que simplesmente copia fotografias. Ele diz que gosta muito de música e que não tem um gosto principal, mas ouve de tudo, desde o folk ao heavy metal. E ele compara também a sua arte ou o aprimoramento da sua arte como alguém como Beatles ou Metallica, que através dos instrumentos e do canto e de tudo aquilo que eles elaboram como artistas na música, ele também como artista no desenho procura esse nível de aperfeiçoamento, de sensibilidade, de evocação de sentimentos, de toda essa aura de como a arte se manifesta, de como ela se expressa e como ela toca os corações das pessoas que começam a entender o seu nível de linguagem e a forma de comunicação. Bom, esse é o singular Armin Mersmann. Muitos artistas que desenham o realismo se inspiram na arte de Armin, não simplesmente pelo desenho que ele faz, mas principalmente pela personalidade que ele imprime em cada obra que ele realiza. E é por isso que eu tenho trazido artistas como ele aqui para falar a respeito um pouco da sua história, porque eu não estou muito preocupado simplesmente com a beleza técnica que cada artista mostra, mas principalmente pela personalidade, pela linguagem artística, e essa é a finalidade dessa série, trazer artistas que realmente se destacam da maioria, que fazem a diferença e que causam inspiração em nós também como artistas. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Até mais.